Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe. Olá, amigos internautas, visitantes do site da TV Saravá Umbanda. Hoje nós estamos aqui com mais um programa, o ABC da Umbanda, e estou entrevistando hoje aqui, estamos aqui na casa do Pai Nívio, que está aqui ao meu lado, e nós vamos fazer uma entrevista com o Pai Nívio. O Pai Nívio já é um amigo antigo e tem o seu terreiro aqui na cidade de São Vicente. E vamos aproveitar a oportunidade de vir fazer uma visita aqui hoje, estou com a esposa, a Beth, e vamos conhecer um pouco mais do ritual seguido pelo Pai Nívio e também um pouco mais da história aqui da Umbanda de São Vicente. Pai Nívio, uma alegria estar aqui com o senhor hoje. Eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação, falasse um pouquinho sobre o senhor, né, sobre a sua vida na Umbanda e para os amigos, né, para as pessoas que acompanham o nosso programa o ABC da Umbanda. Perfeito. Obrigado, Manuel, pela visita. Saravá tua banda, saravá amigos internautas, dos umbandistas de uma forma geral. Bem, eu estou na Umbanda há cerca de 33, 34 anos e passei por várias casas, onde cada uma delas tive um bom aprendizado, até encontrar esse ritual do qual eu sigo hoje, que é o Banto Ameríndio, ou o Banto Rosejo. E a questão de 7 anos foi nos dada a missão de abrir a casa e começar um trabalho diferente, algo que nunca passou pela minha cabeça, sinceramente. Eu gostava de ir para a gira, para o terreiro, para auxiliar nos trabalhos, seja no passe, na consulta, na puxada, cantando, batendo palmas, ajudando os irmãos no desenvolvimento, mas nunca passou pela cabeça ter essa missão de ter uma casa própria. E quando veio a solicitação, nós procuramos nos fortalecer, aprender, realizar todas as obrigações necessárias e o resultado está aí. Agora, no próximo dia 24 de junho, o Centro Espírita de Umbanda, Xangô Jimmy, Umbanda, vai completar 7 anos de existência.
7 anos nesse mesmo local, aqui na Carijó, 612, em que nós temos sessões às quartas-feiras de consulta, a partir de 18 horas, e aos sábados de 15 dias com desenvolvimento. E a Umbanda, para nós, sempre foi um motivo de alegria, de determinação, de fé e principalmente de auxílio ao próximo, prestar caridade. São as diretrizes que o Pai Oxalá nos faz. Portanto, para nós é uma satisfação muito grande poder receber a TV Saravá Umbanda. Aliás, se me permite, À vontade, né? se me permite, acredito que numa primeira visita que você fez aqui, naquele canto, nós conversamos a possibilidade de se criar um programa específico para Umbanda. Perfeito. E até o nome já tinha sido escolhido, que era Saravá Era Saravá Umbanda. Umbanda, foi a dentro do terreiro, né? Exatamente. Está aí concretizado Estamos aqui esse 7 sonho. anos depois. Exatamente. E esse sucesso que começou com a RBU e que dá sequência para a TV Estamos Saravá aí no Umbanda. Núcleo Mata Verde também, Exatamente. 7 anos, foi na época que nós iniciamos. Caminhamos juntos, praticamente. com certeza. E é um momento de muita alegria para todos nós, né? O senhor falou sobre o ritual seguido, que é o Bando do Zejo, né? O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso? A origem é no Rio de Janeiro, né? Explicar como é que funciona. Aqui em São Vicente, né? Existia o Pai Milton, que era quem seguia esse ritual. Isso. Pode explicar, porque é interessante para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre a linha seguida. O Banto Ameríndio ele tem a origem no Rio de Janeiro, começou no início do século passado. Inclusive existe um estudo que está sendo feito por uma irmã nossa, de lá do Rio. Ela é professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, antropóloga, e ela está fazendo todo um levantamento. Então ela já percorreu várias casas do ritual, esteve aqui inclusive, fez um levantamento no SESMA, que é o Centro Espírita São Miguel Arcanjo de Paielço, que é hoje quem comanda esse ritual. Paielço fica no Rio de Janeiro. Magé, no Rio de Janeiro. Ele, filho de Vó Ruth, que ela fez passagem, que era de, se não me engano, de Petrópolis. Não, Friburgo, Nova Friburgo. E lá, Paielço fez todas as suas obrigações para dar sequência a esse trabalho. Então está sendo feito um levantamento de toda a origem do Banto Ameríndio. O Banto é uma nação africana, se refere aos 150 anos iniciais da vinda dos escravos para o Brasil, que eram de nação Banto. Eram escravos que já tinham conhecimento, negros, né, vamos dizer assim, aqui é que foram escravizados. Sim, perfeito. Negros que já tinham conhecimento da cultura, da cana-de-açúcar, do café, da plantação de uma forma geral e de outras atribuições de conhecimento que foi interessante para a época dos colonizadores aproveitar. E, naturalmente, entre aqueles milhares de negros que vieram para o Brasil, tinham os sacerdotes, tinham os feiticeiros, tinham os religiosos, até príncipes, reis, enfim. Era uma gama muito grande e uma cultura muito forte. E essa cultura, de certa forma, alguma coisa acabou se perdendo com o tempo. Mas muito ainda existe, até hoje. E depois dos 150 anos em diante, aí começaram a trazer escravos de outras regiões, e aí passou a prevalecer o Iorubá. E aí desenvolveu um culto de nação, que acabou aqui no Brasil se transformando no Candomblé e as suas várias miscigenações, né? Isso. E o Banto, ele tinha como característica principal preservar e homenagear os antepassados. Então, os negros, na sua fé, eles sempre levavam o pensamento e homenageavam os seus antepassados. E essa é uma característica específica desse ritual. Foi crescendo no Rio de Janeiro e depois foram criados vários terreiros. Aqui em Santos, o primeiro a trazer foi realmente o Pai Milton, que já fez passagem, trabalhando durante uns 30 anos. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. Eu, infelizmente, não o conheci pessoalmente, mas sei que ele começou, me parece que na Praia do Perequê, depois veio aqui para São Vicente, o terreiro dele era aqui atrás do antigo segundo BC, agora o Bio, ali perto do canal. E ele chegou a fazer aqui mais de 300 metros, acredito até que um número maior pelo tempo que ficou. Isso. E hoje em dia vários filhos dele, filhos e filhas, concluíram seus trabalhos e seus estudos no Rio de Janeiro, no SESMA, com Paielço,
e abrir suas casas. Eu acho que aqui na região o Bando dos Reis é muito conhecido, né? Existem muitos São Vicente e Santos. Em São Vicente eu acredito que deva ter entre 15 a 20 casas entre terreiros e cantinhos, como foi o que começou o nosso. Era um pequeno canto para trabalho, aí depois que houve a consagração do templo, se transformou num centro Com o espírita. falecimento do pai Milton, os filhos se voltaram então lá para o pai Elcio. Para o Rio de Para Janeiro. continuarem Exatamente, porque muitos filhos tinham vontade de dar continuidade àquele trabalho iniciado por pai Milton. Mas a família se sentiu um pouco reticente, até pelo choque, né? Do desencarne, enfim. Então não houve outra alternativa a não ser procurar uma orientação maior. E essa orientação então veio através de pai Elcio. Eu mesmo, que não conhecia muitos dos irmãos que hoje nós conhecemos, porque frequentava outras casas, fiz as minhas obrigações também no Rio de Janeiro, assim como minha esposa, que é mãe pequena, a nossa filha, que é a Cambona, chefe, o outro filho nosso, que é o Ganga da casa, enfim. Nós fizemos esses trabalhos para poder ter uma sustentação e poder abrir o cantinho. E os demais irmãos quiseram. Então, eu acredito hoje que deva ter entre 15 e 20 casas, muitos, inclusive oriundos do terreiro de pai Milton, que era filho de um mineral. É uma característica interessante, porque a gente tem contato com pessoas de várias regiões do Brasil, né, pela internet, pela RBU, pela TV Saravá Umbanda. O Bando dos Reis é muito conhecido ali no Rio e veio aqui na região de Santos, São Vicente, eu ouço muito falar, mas tem lugares que não conhecem, né? Exato. Eu acredito que saindo de Magé e daquela região de Friburgo, Petrópolis, Niterói, a própria capital do Rio, onde existem alguns terreiros desse, saindo daquela região, a segunda maior parte está aqui na Baixada Santista. Existem também terreiros em Goiás, existe em Mato Grosso, no Nordeste, de Fael, que já esteve lá visitando as casas, fazendo a consagração do templo. Quer dizer, houve uma expansão, hoje devem ter em torno aí de 80 terreiros filiados ao ritual Umbanda Americano. E é um ritual muito rico, né? Como o senhor estava explicando, ele traz toda essa tradição, né, do povo banto que veio pelo Brasil, foram os primeiros a chegarem aqui, né? Exatamente. E ele tem assim uma força muito grande, o sincretismo com o catolicismo. Tanto que o nosso congá, ele une as imagens dos orixás, caboclos pretos velhos, Ogum, Xangôs, as santas, e as santas e santos da Igreja Católica. Então, ele é muito rico nessa missão. O congá é muito bonito, eu estava com o pai Mídio aqui, antes da gravação, conversando com ele, olhando o congá, e depois eu vou fazer algumas imagens, né? Para vocês que estão aí assistindo, acompanhando o nosso programa, poderem olhar em detalhes do congá. Ele é muito rico, muito cheio de imagens, né? De energia, de vibração, de simbolismo, né? E o senhor estava explicando que existem os anjos, os santos, depois os orixás, é isso? Isso, a colocação, os congares, eles são padronizados. Então, se você for em qualquer, padrão, né? Qualquer casa ligada ao nosso ritual, é um congar com 5, aquela escadinha, né? Que são 5 faixas. Então, na primeira se coloca a imagem do Pai Oxalá, do Divino Espírito Santo e os anjos. No caso aqui, a casa, o anjo que guarda que me irradia é o arcanjo Rafael. Então, tem a imagem dele. Tem a imagem de São Miguel Arcanjo, que é o anjo de guarda de meu pai de Umbanda, pai Elcio. Temos também do arcanjo Ezequiel, que é da minha esposa. E a força de Pai Oxalá, representado por Jesus Cristo. Na linha de baixo, então, nós temos as imagens das santas e santos, que são sincretizados na Umbanda. Há muita influência do sincretismo dentro do ritual, né? Tanto que... pela própria antiguidade, né? Exato, e a tradição que foi mantida. Então o que se faz? Por exemplo, numa abertura de gira, nós quando estamos louvando os santos e orixás, eu faço a saudação ao santo e os filhos respondem no orixá. Exemplo, salve São Jorge Guerreiro, e aí eles respondem o Iê, meu pai. Salve São João Batista, eles respondem Caô Cabeci, São João Batista. A saudação é feita ao santo. Ao santo e a resposta ao orixá. Então, esse ritual ele tem uma característica própria de muito ensinamento. Nós temos 5 obrigações básicas até o médico se tornar um babalaô ou uma babá,
pai pequeno, uma mãe pequena ou um outro cargo. Interrompendo assim, para não atrapalhar a linha, a denominação dada ao dirigente é babalaú. Quando é homem e quando é uma mulher, é bababá. Ou, como é mais usual, nós usamos pai ou mãe de umbanda. Pai ou mãe de umbanda. Nós não utilizamos a denominação pai de santo, Sim. que de certa forma acabou ficando meio pejorativo. E cá entre nós, você não tem nenhum santo. Não tem, Todos nós não somos Não tem santos. santo. Mas de qualquer forma, para não se trazer algo assim meio pejorativo, então é mais usual o babalaú ou pai de umbanda. O pai de umbanda e a babá. Babá ou mãe de umbanda. Porque dentro da casa, os irmãos que têm o mesmo tipo de obrigação, que já são sacerdotes ou sacerdotisas, se tratam como padrinho e madrinha. É isso também, é padrinho e madrinha. Ô padrinho, madrinha, por favor, me ajude nisso aqui, madrinha, me auxilie naquilo ali. E os demais chamam os velhos menores, né, que estão começando, então chamam pai ou mãe ou padrinho e madrinha. Isso, é isso que eu ia perguntar. Dentro da casa, então, tem uma estrutura hierárquica que é o babalaô. Temos também os rogãs, esse é o nome dado dentro do ritual. Você tem o babalaô, o ababá, que é o posto principal, é o dirigente. Depois você tem os gangas. Gangas. Isso. Gangas só homem. Então, qual a função do ganga? O que é dentro do ritual? É reservado, né? Tá. Mas ele tem uma função muito importante. Aí Ele tem o rogã. é o braço direito do babalaô ou da babá. E ele tem condição de trabalhar em qualquer obrigação. Qualquer obrigação. Exato. É como uma coordenação rogã, né? Sim, Rogã, a única diferença. vários rogãs lá. A única diferença é que, por exemplo, no nosso ritual, o organo não incorpora. Perfeito. No caso aqui, o rogã é o que Ele toca. só toca e. Mas existem cargos na nação de rogã de corte, rogã, tem várias funções. Várias funções, mas aí é dentro da. Isso. E o ganga, então, dentro da hierarquia, ele já está logo abaixo do babalaú. Do babalaô. Depois você tem. É um médium também de incorporação? Né? De incorporação. É um sacerdote de umbanda que Cumpriu todos os cumpriu todos, não teve missão de abrir a sua casa, então ele está dentro da hierarquia como segundo a partir E auxiliando nos do trabalhos. dirigente. Exatamente. Ele pode substituir o babalaú, eventualmente, para abrir a abertura de um trabalho? O médium, depois que faz o orixalá, que é a primeira grande obrigação, ele se torna um iaô. A partir de ser um iaô, em qualquer momento ele pode substituir o babalaô ou a babá no caso de emergência. Exemplo, eu estou fazendo a gira, tenho um mal súbito, tenho que ir para o hospital, a mãe pequena me leva, um dos filhos pode substituir para não interromper os trabalhos. A partir de iaô. A partir do médium sendo um orixalá. Por quê? Porque no orixalá ele já conhece pelo menos dois orixás. Já tem uma força maior. A gente vai falar mais em detalhes disso depois, o que for possível, naturalmente. Mas voltando à hierarquia, então. Então você tem o ganga, aí você tem os ogãs e os cambonos. Os ogãs são ogãs de toque. Ogãs de toque. Canto e toque. Isso, exatamente. Você tem a mãe pequena e o pai pequeno. A mãe e o pai pequeno. Isso. Tem os ogãs e os cambonos estão na mesma faixa, só que com atribuições diferentes. Né? Por quê? Porque também são médicos que não incorporam. Aí depois você tem as mães pequenas e os pais pequenos. E a partir daí os médicos, iaô preparado mão de faca, mão de fogo, o iaô que só tem o orixalá, o médico que tem a obrigação de Todos cabeça. chamados de iaô, são os... A partir do orixalá em diante, sim. O que diferencia é o preparo a mais que ele tem. São as obrigações que são realizadas. Eu só queria acrescentar nessas obrigações o que ocorre. Permita, eu chamo de nível, né? Vai contando, meu irmão. O que ocorre? As obrigações são todas elas, a partir do orixalá, apostiladas. Então o médium faz um estudo. Ele não vai para a obrigação simplesmente sem saber o que está fazendo. Então ele vai estudar, ele vai ter prova prática, ele vai ter prova oral, ele vai ter prova escrita. Para quê? Para poder se realmente conhecer o ritual que frequenta e a Umbanda que ele abraçou. Isso não quer dizer que a Umbanda corporativa seja melhor, que é que você faz, que o outro irmão faz. Cada casa é sua casa. Mas isso é muito importante, o conhecimento é importante para todos. E o mais importante nisso tudo que eu vejo
independentemente de ritual, é a casa prestar caridade. Sim, não resta dúvida. Fazendo Exatamente. isso, somos todos irmãos, Com certeza. E essa é a beleza da Umbanda, essa riqueza de rituais, né? Exatamente. Não é aquela coisa pronta, amarrada, que todo mundo tem que seguir da mesma forma, né? Você não pode nem questionar. Exato. Se torna um herege. Perfeito. Mas, de qualquer forma, é um trabalho que a gente muitas vezes faz. Você, melhor do que eu, é testemunha disso, porque a sua casa também tem um fluxo muito grande de pessoas. Muitas vezes você recebe uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, vem, conversa com o vovô, com a vovó, com o caboclo, consegue aquilo que precisa, que almejava já há algum tempo, e retorna para dizer um obrigado. Não tem, acho que, recompensa maior do que Com isso. certeza. Então, a gente agradece muito aos A orixás. satisfação de poder estar auxiliando, ajudando e orientando alguém que está precisando de ajuda, né? Exatamente. Já que nós fizemos todo esse levantamento da história, da hierarquia dentro do terreiro, né? Eu queria que você comentasse alguma coisa para que a gente pudesse entender, conhecer esse ritual tão bonito, né? Tão rico, e tão envolvido com a história do nosso país, né? A história da escravidão, dos negros. Falasse alguma coisa sobre o preparo dos médios, né? Os rituais que existem na casa, se eles são só para os médios, se são para todos os filhos. Eu não conheço, então gostaria que você falasse também para que todos os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo também, pudessem conhecer. O médium entra na casa, ele já chega e entra, como é que funciona isso? Tem que aguardar um pouquinho, e depois quais são os rituais que ele vai passando, subindo dentro da hierarquia? Perfeito. Eu tenho assim comigo, uma opinião particular, minha, pessoal, que eu já trago há muito tempo, que todos nós somos médios em potencial. Nossa diferença dos orixás, lógico, o plano de trabalho, a luz, o crescimento e tal. A diferença é que nós estamos encarnados e eles não. Mas, de qualquer forma, todos somos médios. Se você vai incorporar ou não, é algo da sua missão. Eu entendo até que a incorporação, se fazer um paralelo, a incorporação é um fusquinha. Um detalhe a mais, né? É um fusquinha. Existem outros tipos de mediunidade, de desdobramento, de visualização, enfim, aquela gama tão grande e eu acredito que haja necessidade de um preparo maior, de uma dedicação maior, enfim, incorporar é a coisa mais básica, né? Mas de qualquer forma, não são todas as pessoas que são escolhidas para isso. Não são todas as pessoas que se dedicam à Umbanda e que querem seguir as obrigações, os deveres e só lembram dos seus direitos. Então, isso daí já é algo que faz dar aquela peneirada, né? Sim. Então ali você já começa a separar os médicos. Como funciona aqui na casa? A gente recebe toda quarta-feira um número grande de pessoas para consultas e muitas vêm mostrando a necessidade de um desenvolvimento espiritual. Ou seja, porque nunca esteve na Umbanda, mas tem herança, ou frequentou uma outra casa e não se deu bem, ou por N motivos teve que sair, parar de trabalhar na Umbanda, se afastar, enfim. Eu, Início, não chamo ninguém. Mãe pequena, Ana Reis, não chama ninguém. Não faço convite. Quem convida são as entidades. Então, vovô, quem trabalha, pai Benedito, que é o gerente de banda, pai Benedito do Pombo, pai Preto de Minas, que é o mineiro que trabalha nas consultas, Maria Baiana, que é a entidade da minha esposa, enfim, são eles que atendem, e eles é que sabem, eles é que verificam, eles é que fazem o convite. Vamos comentar, você falou do gerente de banda. O que significa esse termo dentro do ritual? É um preto velho responsável pela... Ele pode ser um preto velho, pode ser qualquer entidade. Qualquer entidade. Não há necessidade especificamente de ser o preto velho. Pode ser um Ogum, pode ser o Xangô, pode ser... E a responsabilidade dele? O que A responsabilidade que banda, a gente determina a banda porque é o nosso povo espiritual. Certo. Então, qual é a finalidade do gerente da banda? Nas obrigações, ele tem trabalho. Perfeito. Na obrigação de cabeça, nas demais obrigações, quando tem lá um determinado momento em que há necessidade do preto velho ou do gerente de banda fazer a confirmação, quem trabalha é ele. E ele automaticamente segue todos aqueles segue todas as determinações do meu chefe maior, que é meu pai de coroa.
que é o senhor Xangogino. Então, para não ter toda hora o Xangô está em terra falando, faz isso, faz aquilo, não, ele tem ali o braço direito dele. O braço direito que é o responsável por esse trabalho. No caso, o meu é o pai Benedito do Congo. Eu sei que tem filhos que têm caboclo, tem outros que têm Ogum, tem outros que têm o Xangô, enfim, tem algumas outras diferenças. Só não vai ser um guardião. Perfeito. Vai ser um Exu, não vai ser uma Depois nós vamos falar da mas da banda e nem criança. Certo, mas da banda qualquer um tem. Normalmente o caboclo ou o preto velho. O preto velho é muito predominante dentro do culto, né? Até porque a gente trabalha nessa linha das almas. Das almas, né? perfeito. Então, quando você trabalha nessa linha de almas, você tem uma força muito grande de coisas. E ele é responsável, o gerente de banda também, pela orientação dos filhos, é isso ou não? Sim. É ele que cuida dessa parte. Exato. Não é o ele dá o chefe do terreiro, né, no caso, é o gerente de banda. Exemplo, numa obrigação que nem o Orixalá, que tem as aulas, são feitas 2 aulas antes da obrigação em si, então o vovô ou a vovó vem e dá essa aula aos médicos. O preto velho em terra, incorporado, ele que dá aula para o gerente explicando, exatamente. Aqui no caso, o pai Benedito ele já está fazendo um direcionamento, ele está fazendo uma administração mais moderna. Sim, tá certo, tem que então ele começa a descentralizar. Perfeito. Então, por exemplo, numa obrigação de Orixalá, as aulas hoje quem faz é a vovó Maria Ponga, que é uma pedagógica com qual eu trabalho. Isso. Já delegou para ela essa atividade. Né? Exato, já está delegando, mas administrativamente mais moderno. Delega depois cobra. Sim, é. E a vovó que ela tem assim um carisma, que ela é muito ligeira, muito rápida, ela é meio agitada. Então ela é que... no começo o pessoal ficou meio assim, poxa, mas a vovó que vai fazer? Ela é muito rígida. E o pai Benedito é um paizão, se for te dar uma bronca, ele vai pedir desculpa 500 vezes para poder te dar uma bronca. Dependendo da hora, precisa então, mas ele já está delegando. Então, nesse aspecto, o gerente de banda então, é a dessa função parte. do gerente de banda, perfeito. Mas retornando, então, o médium ele é convidado por uma das entidades. Então, o que a gente sugere? Que ele venha, assista algumas giras, assista a gira de quarta-feira, onde tem a consulta. A gira quarta-feira que tem puxada, que é aquele trabalho de desobsessão. Então, é uma gira específica, que nós vamos ter agora quarta-feira que vem, já tem umas 15 pessoas agendadas. Vamos interromper de novo, então. Já que você está falando das giras, quais são essas giras? De que forma você trabalha aqui? A gente já volta depois a falar da entrada. Então, as giras de consulta aberta ao público são sempre às quartas-feiras. Quartas-feiras, 18 horas, a gente inicia. 18 horas o atendimento é o passe e a consulta? É o passe e a consulta. Então, eu abro o portão 17h30, distribuído senha. Hoje nós temos aqui pelo menos 10 entidades fixas para fazer a consulta. São os médicos do terreno. Tudo preto velho, como é que funciona isso? Tudo preto velho. A linha do preto velho que dá consulta. Quarta-feira eu trabalho de preto velho. Então nós temos aqui em torno de 10 médicos. O número parece excessivo. É excessivo em relação ao tamanho da casa. Uma quantidade de médicos. Mas existe uma pequena variação de horário, porque nós temos médicos que trabalham. Então, tem alguns que podem chegar às 5 horas da tarde, 6 horas está preparado para começar a trabalhar. Quer dizer, não começa às 6 por causa da abertura. 15 para as 7 nós estamos começando os trabalhos. E tem outros que chegam às 8, 8h30. Então, aquelas pessoas já estão agendadas, já sabem que vai falar direto. Aquele velho, ele vem, se prepara e entra na gira. Primeira e segunda quarta-feira do mês são as consultas. A terceira quarta-feira do mês é dedicada à puxada. O que é a puxada? É o trabalho de desobsessão. Então a pessoa vem, faz a consulta, o vovô, a vovó verifica que tem um problema sério, pede as limpezas, banho, limpeza na casa, defumação, uma série de coisas. E encaminha o médico para aquela puxada, o consulente para a puxada. A puxada é feita por um caboclo. Já é o caboclo quem vai trabalhar já? Quem trabalha. No caso, quando eu trabalho, quem trabalha é o caboclo cobra coral. Perfeito. Quando é a mãe pequena que trabalha, é o caboclo arranca-fogo. Então, esses caboclos é que fazem esse trabalho. Aí utilizam os médicos da casa. Esse dia é fechado ao público, só as pessoas que foram encaminhadas para Não, porque o que ocorre? Antes a gente fazia assim.
Quer dizer, antes fazia até diferente, quando o cantinho era só aquele. Sim. A gente fazia tudo no sábado. Certo, era um dia só e já fazia No essa sábado fazia consulta, passe, puxada e quimbanda, fazia Certo. tudo. E desenvolvimento. Perfeito. Mas com o passar do tempo ficou muito difícil. Então o que nós fazemos? Existem muitas pessoas que às vezes começam o trabalho numa quarta-feira e tem necessidade de dar prosseguimento. Ok. Então você não pode interromper. Exato. Ou a pessoa está vindo pela primeira vez. Então o que eu faço? Divido o terreno, coloco 2 ou 3 médicos para trabalhar na consulta, Perfeito. um no passe e o restante vai Para trabalhar trabalhar na na puxada. puxada. Então dá para conciliar, Ah, atende-se as pessoas que vêm pela primeira vez, atende-se a pessoa que tem retorno já marcado e atende aquelas pessoas que fazem a puxada. Ótimo. E a última quarta-feira do mês é aberta ao público de uma forma geral também, Para todos. para consulta e o passe. Perfeito. E aos sábados nós fazemos de 15 em 15 dias. Sábado é uma gira de desenvolvimento, em que o trabalho maior são para os pré-médios, os mais novos, Os que estão chegando começando, exatamente. Então ali a gente... Desenvolvimento mediúnico. Exato. Pode-se dizer que é isso. Exato. Então, aquele pré-médio, ele vai ter um padrinho ou uma madrinha que vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento dele. E nesse sábado a gente abre a gira às 14 horas, sempre às 14. Geralmente fazemos para todas as linhas, Ogum, Xangô, Caboclo, Oxóssi, fazemos sempre com o fechamento com alguma santa, o Iemanjá, Oxum, Inhaçã, Nanã. E temos a gira da Quimbanda, onde trabalhamos os Exus, as pombagiras. Só os sábados. Somente aos sábados. E nesse trabalho só participa aquelas pessoas que são fundadas. Perfeito. E algumas a gente até abre uma exceção para assistir, porque não tem como Sim. ficar dentro do terreiro, mas ficando do lado de fora, está na corrente, está vibrando, vai fazendo seus pedidos. Tendo a energia da casa. Exato, e sendo merecedor vai conseguir aquilo que quer. Agora, nós tivemos que fazer isso porque é incrível. Ninguém é macumbeiro, ninguém gosta de Umbanda. Mas falou em festa de Corte de Damião, todo mundo vai levar o seu docinho. Com certeza. Falou em final de ano na praia de Iemanjá, todo mundo vai pular em 7 dias, levar as coisas e a champanhe. o que E mais falou tem. que tem gira de quimbanda, meu Também. filho, a casa é cheia. Cada vez. Então, até para você poder ter um pouco de ordem e disciplina, esquecendo que a gente está numa casa de Ogum também, Sim. nós temos que dar uma limitada no acesso, senão fica difícil. Fica. Aí você vai ficar até 2 horas da Não manhã. tem como. Exatamente. E eu tenho vizinhos, eu tenho os amigos aqui da rua, da região, Sim. do bairro, que a gente tem que respeitar. Tem que os respeitar, trânsitos isso é uma de coisa todos. importante, Exato. né? Graças a Deus, nesses 7 anos, nós nunca tivemos problemas. Mas Inclusive, é uma tem questão de respeito. evangélico também, né? Tem muito, Tem muito, tem Graças a Deus, mais faz, né? Não Sem nunca problema tem algum, problema, né? sem problema É algum. importante a gente deixar registrado, né? Porque hoje em dia fala muito dessa intolerância, desse tipo de coisa, mas graças a Deus, né? É tudo uma Nunca questão teve problema. Eu de também nunca respeito. tive nenhum problema também, então Você respeita a religião do seu irmão respeita. o respeito é importante, né? Sem problema algum. Então, dentro desse trabalho de consultas, os dias de maior afluxo são as quartas-feiras. Mas aos sábados nós fazemos então a gira abrindo às 2 horas. Quando é por volta de 5, 5 e meia, eu faço uma gira com os pretos médicos antes de virar para Quimbanda, e ali as pessoas vêm e tomam passe. Sim. Aí é somente passe, não tem consulta. Sim. Mas as pessoas já sabem, então está vendo aquele horário. Pega um horário, toma um passe. Até porque quem vai para Quimbanda obrigatoriamente tem que passar pelo passe. Faz o passe e depois já fica aí para agendando a Quimbanda. Já está 8h30, no mais dá 9 horas da noite encerrado. Aí vem encerrar. Então, voltando àquela inicial, aquela conversa, é tantos assuntos, né? Sim. A riqueza tão grande que a gente acaba desviando, mas vamos voltar àquela origem. O médium entrando no terreiro é convidado pela entidade, né? A participar da casa. E como é que funciona? Ele entra na casa, começa a cangonar, é orgã, já vai para as obrigações. Dá uma visão para a gente como é que Certo. funciona essa Olha, sequência de desenvolvimento dentro do ritual. Eu entendo, e eu acho que você comunga com o meu pensamento, que o médium dentro do terreiro ele tem que passar por todos os setores, todos os cargos. Até para ter um aprendizado. Porque a gente não sabe se aquele médium amanhã depois vai ser um dirigente espiritual. E o que ele tiver a casa dele, ele tem que saber. Eu, quando comecei na Umbanda, eu fiquei 3 anos com um cambô. Sim.
Balançava na hora que cantava para Oxóssi, balançava na hora que cantava para Preto Velho, na quimbanda ficava mal, mas minha função ali era acompanhar o irmão. Exato. Então eu acompanhava as entidades dele, servindo o charuto, mas isso eu já fazia de moleque com meus filhos. Sim. 12, 13 anos de idade, e meus filhos faziam de vez em quando em casa, na casa da minha avó, e eu ficava atendendo lá. Aí você dava uma cervejinha pro um, já tomava um pouquinho, dava um vinho pro caboclo, tomava mais um pouco, dava uma pinga pro outro. Quando terminava a gira, eu já estava lá. Acendendo charuto, cigarro, Gostava de camorrar. 12 anos já era camorro sem saber. Mas de qualquer forma, então o médium entra, ele começa o desenvolvimento, como foi falado, é ensinado toda a ritualística, como bater cabeça, por que ele bate cabeça, fazer a defumação, por que ele defuma, por que ele ajoelha, por que ele faz o sinal da cruz, enfim, todos aqueles é ensinado. E ele vai ter um padrinho, uma madrinha para fazer um acompanhamento. Nas giras de quarta-feira, você vai fazer, por exemplo, vou abrir a gira de Oxóssi. Então nós pegamos os médios, pré-médios, aqueles que não têm obrigação nenhuma, eles vêm aqui no centro do terreiro, nós fazemos a lotação dos orixás, cantamos os pontos, e o padrinho e a madrinha para acompanhar, para ver a entidade que se apresenta, pegar o nome, então se a pessoa balança mais aqui, balança mais com aquele ponto, com ponto de caboclo, com ponto de caboclo. Esse acompanhamento é feito assim de forma ostensiva, a pessoa sabe quem são os padrinhos dele, Sim. O padrinho chega e puxa a entidade, ou o padrinho só acompanha de longe. Ele acompanha e vai conversando com o médico, vai conversando com a entidade, vai facilitando aquela harmonia entre a matéria e o espírito, né? Vai proporcionando uma afinidade maior e corrigindo alguma coisa que possa ter errado. É interessante porque não há necessidade do dirigente ficar acompanhando diretamente, né? Uma delegação. Embora eu Sim, estou tem aqui, que acompanhar tudo, né? a gente olha tudo, a mãe pequena também, você não incorpora, mas fora Perfeito. isso, a gente sempre procura dar um auxílio. Até porque os médios, os padrinhos e madrinhas também são novos. Sim, São médios aqui com 3, 4 anos de operação de cabeça, então também tem um conhecimento ainda maior a ser adquirido. Perfeito. Mas de qualquer forma é feito o acompanhamento. A partir daquele momento em que os médicos já começam a incorporar, já traz 1, 2, 3 pretos velhos, 1, 2 caboclos, já traz um orixá, já traz da quimbanda e tal. Ou seja, começa a pegar um lastro maior, vai dirigir o programa, uma obrigação que a gente denomina, obrigação seria essa. denomina mão de tenda. Na realidade não é uma Só o que é obrigação. possível ser falado, tá? Fica à vontade. Na realidade não é assim uma grande obrigação. Mas o médico já começa a ter um preparo a partir daí. Então ele vai fazer uma semana de preceito, onde não vai beber, não vai comer carne vermelha, não vai ter sexo, vai evitar locais de baixa vibração, a não ser aqueles que trabalham no hospital, físico, enfim, fora isso, vai evitar ao máximo. E no sábado de manhã, aqui no terreiro, é feito um trabalho para que seja identificado quem é o pai ou a mãe, o chefe de coroa, o pai ou a mãe do médico, quem é o gerente de banco e quem é o chefe da quimbanda. É identificado tudo isso logo Ali na é identificado através do quê? Da pemba. Perfeito. Né? Os internautas sabem o que é Sim, pemba. sim. Então, é através do ponto riscado. O ponto riscado. Isso. Aquele ponto riscado, ele mostra a força da entidade e a origem da entidade. Aquilo que a entidade fala que tem que estar provado no ponto. Bom, passando isso daí, o médico continua no desenvolvimento. E aqueles que demonstram um crescimento maior, na sequência vai para a obrigação de cabeça. Aí sim é uma obrigação de confirmação do orixá e de confirmação da banda, onde se apresentam as entidades, onde elas se manifestam na incorporação. Aí é um trabalho específico e muito mais complexo, em que há necessidade também de preceito, há necessidade de todo um preparo, e ele é realizado aqui no sábado de manhã, somente com o babalaú e a mãe pequena, e o médico, mais ninguém. Então ali ele confirma realmente se o chefe de coroa foi aquele que se apresentou na pemba, geralmente é, principalmente muda, mesma coisa do gerente de banda, mesma coisa do chefe de quimbanda.
A partir dali ele passa a ser um médico de Nessa fase ele já obrigação. conhece todas as entidades que trabalham com ele. Nem Ainda não, todos, nem nem todos. todos, Tá. porque eu depois do Burime, eu participei Depois mais duas. aparecem outras. É. Mas aquelas que estão mais próximas, as principais. as que né? vão começar a auxiliar no desenvolvimento, com certeza começar a aparecer. Ele fez a obrigação de cabeça, há necessidade de ter um intervalo mínimo de 6 meses para ir com o Orixalá. Então, exemplo, eu vou fazer o Orixalá no final do ano, agora em dezembro. Então, aqueles médicos que, porventura, fizeram a obrigação de cabeça até junho, eles podem participar do Orixalá. O Orixalá. No Orixalá, aí já é um trabalho maior. E aí é um trabalho com todos os médicos, Perfeito. não é individual. Então ali eles vão ter uma apostila, eles vão estudar, eles vão se preparar e eles vão fazer as provas que eu falei, a prática oral, a escrita, e vai conhecer o segundo Orixalá. Perfeito. Né? Então é feito todo esse trabalho, feito dentro do terreiro, e ali depois é feita a apresentação dos médicos para os irmãos, para É a partir daí que as entidades são apresentadas aos demais, os nomes das entidades. Ali, não, as entidades já se apresentaram. já se apresentaram. E Perfeito. ali ele vai conhecer o segundo Orixá da Tá, Coroa. perfeito. Sim. Ok. Então, por exemplo, o médio é filho de Xangô com Oxum. Sim. Aí ele faz o Oxalá e vem um Ogum. Certo. Ou vem uma Iemanjá, Perfeito. vem uma Nanã, enfim. É o outro Orixá que está Perfeito. na coroa. A partir daí ele se torna um Iaô. Então, E aí é aquilo que eu falei, numa necessidade ele pode substituir o Babalaô. E a partir daí, se tornando um Iaô, ele pode entrar para a consulta. perfeito. É nessa fase então que ele Isso. pode começar Aí a é feito todo um trabalho. Sim. Até porque antes mesmo dele fazer o Orixalá, ele já deve participar do passe, Sim, para ir se preparando. Porque é muito comum, e eu acredito que na sua casa deve ser assim, como em outras, a gente chama aqui de caboclo Spielberg. sempre tem. Sabe? É assim, desculpa, caboclo Deixa Speed. dos efeitos especiais. Não, esse é outro. Caboclo Speed. Espírito. Você canta, salve meu pai, eu choro. Isso aí. Desce o caboclo, vem, saúda o congado, saúda a porteira, quando você olha já foi Já embora. foi embora. Esse é o. Mas é Speed, ele tem 10 Tem que megas. ficar aí. Tem que ficar em terra. Tem que ficar em terra, lógico. Por quê? Porque tem que haver aquela afinidade entre a entidade e o médium. Se é um preto velho, tem que ir pro banquinho, tem que sentar. O que ele fuma? É cachimbinho, cigarro de palha, deixa um pouquinho. Bebida, só é servida Eu pensei que era o Spielberg, efeitos especiais também que deve ter. Mas essa é uma função do padrinho da madrinha coruja. Sim, com certeza. Tem que ser. Esse daí já naquela parte de desenvolvimento E já lá vai ficando, fazendo. né? Exato. Porque não tem necessidade de ficar jogando para lá, jogando para cá. A incorporação é algo sutil. Sim. Não tem necessidade de ficar fazendo isso. Aí sim os efeitos especiais. Mas o speed é isso. Por quê? Por que você for trabalhar com o vovô na consulta? Tem que ficar aí. Você, por exemplo, quarta-feira agora eu estava conversando com a minha esposa. Eu incorporei era 10 para as 7. O Pai Preto subiu, era 10 e 10. Você fica das 7 até 10 horas, até 3 horas incorporado direto. Ele tem que estar preparado para aguentar ali. Muitos trabalham sentado, o Pai Preto dá trabalho em pé, ele anda, ele vai e volta e tal, como ele, o gerente, ele é o responsável, ele vai ver os pretos velhos, ele vai lá fora, enfim. Mas se você tem que ficar 3 horas sentado, Exatamente. e aí, como é que faz? O médico não está preparado. Exatamente. A entidade, tudo bem, Sim. mas a matéria do médico. Mas não é o médio, exatamente. Meia hora depois já dói Já o dói. rins, dói a coluna. Então, sem speed. Para ficar em terra. Tem que ficar lá em terra preparando o médio, né? Aguentando para poder. Exatamente. E a partir daí, então, ele fez o Orixalá e E a terceira, né? A terceira. Na sequência, depois ele vai ter obrigações anuais. Sim. Aí você não faz tudo no mesmo ano. Certo. Então você vai ter a mão de fogo, que é um preparo para você conhecer a magia do fogo, as defesas. E no ano seguinte, a faca, e também você vai conhecer os fundamentos da utilização da faca. E por último, então vem o Opori. Aí tudo anual, você não faz no mesmo ano. Fogo um ano, faca no ano seguinte, Opori no outro. Exato. E é chamado para obrigação de acordo com o desenvolvimento dele. Também não adianta ele ficar no terreiro aqui, fazer um caboclo speed e eu estou garantido que. Desenvolver nada.
Tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um crescimento, um aprimoramento. E aí ele fazendo o guri, ele pode se tornar, de qualquer forma, ele se torna um sacerdote, uma sacerdotisa de Umbanda. Mas aí tem algumas divisões. Ah, tá. Você pode fazer o guri para se tornar um babalaú, você pode fazer o guri para se tornar uma babá, você pode fazer o guri para se tornar um ganga, aí só os homens. Você pode fazer o guri para ser um pai pequeno ou uma mãe pequena. Interessante, o grande é só os homens, né? Você já tinha falado isso, interessante. Ok. Então é como tem, por exemplo, na nação, que não Sim, atabaque só lógico, homem pode. só homem. Então, Umbanda, tudo bem, as mulheres Sim. podem tocar. Então, o médium ele vai passar por esse processo de crescimento, no mínimo 5 anos, desde que haja uma dedicação, desde que haja um estudo, desde que haja... Ele pode se tornar um sacerdote umbanda. No mínimo 5 anos. Menos do que isso é mais difícil. E você vai ter, então, durante todo esse aprendizado, aqui, por exemplo, nós temos um curso de atabaque. Eu sempre tive maior paixão para tocar atabaque. E tentei tudo quanto foi jeito, ninguém queria ensinar. Aí fomos para São Paulo, levei no Chile, colocamos no carro, fomos para São Paulo, fizemos lá um curso no terreno do Pai Guimarães, mestre Pedro. Pai Guimarães de Ogum, batalhador, guerreiro do axé. Então, nós fizemos aquele curso e depois era de 15 em 15 dias, mas ficou um pouco mais difícil, em virtude de trabalho. Então, em vez de nós irmos para lá, nós trouxemos alguém para ensinar. Era justamente o filho de Pai Guimarães, o mestre Júnior, também de Ogum. E o mestre Júnior fez aqui durante uns 3 anos. Começou aqui no Cantinho, depois passando por outros lugares e formou alguns mestres. Então eu tenho o mestre Luiz aqui, que é meu filho de Xangô também. Tem o Henrique, que é o do pai Fernando de Oxóssi. E tem um outro rapaz que não é do nosso ritual e que volta e meia aparece e tal, vem participar das aulas. E eles estão repassando isso. Ótimo. Então eu tenho vários filhos da casa que estão aprendendo a É muito tocar. importante, né? Porque eu acho que é uma gira, que nem as quartas-feiras não tem atabaque, mas sábado tem. Então o atabaque ele Na traz quarta é o aquela atendimento força. público, sem os atabaques. Sem os atabaques. Com palmas? Mas com palmas, cantarem com palmas, pelo menos até para a saudação dos orixás e depois para a vinda dos pretos velhos e no encerramento. Agora é sábado não, sábado sim, já tem o atabaque. E dá uma força sim, dá maior. uma energia maior dentro do trabalho, né, do ritual. Perfeito, Henrique. Eu sei que hoje o dia está corrido aqui com o Henrique. Hoje nós vamos ter aqui uma Hoje festa. nós temos a né? festa em louvor Aos aos pretos velhos. velhos, O nosso né? congar está até já com o paninho O pessoal já carismático. está chegando, já os preparativos iniciais. Vamos ter uma feijoada. Nós Você temos comentou outro dia, tem 11h30 a gira, aí o pai Benedito, que é o gerente, ele vem para abençoar o curiá. Certo. O curiá, ele é aquela... Lá no Rio chamam de roupa velha, né? Alguns lugares assim. Não é uma feijoada completa, mas tem o feijão preto, a linguiça, a carne seca, o arroz, a couve e a farinha. Vocês são convidados também a participar. Obrigado, Henrique. Então, nós fazemos servir desse almoço aos médicos e depois nós temos a partir das 14 horas a gira e por volta de 16 horas então eu vou fazer a gira de pretos velhos. Por que não abrir já com preto velho? Porque o nosso público já está acostumado a chegar aqui por volta das 16 horas. Então muitos vêm para participar, para querer conversar com o vovô e tal. E hoje eu vou fazer até uma gira um pouquinho maior, porque nós temos 4 nações na linha de preto velho, né? Nós temos o Congo, Angola, Minas e Bahia. Então, tem alguns filhos que têm preto velho em todas elas. Então, para não descer só um e depois o outro não poder vir, a gente faz uma gira maior, canta para todas as linhas e dá passagem para que eles possam estar em terra, saudar. Temos muito a agradecer a eles, porque são entidades de humildade, de crescimento, de uma sabedoria muito grande e que auxilia muito para essa comunidade. Então, a gente tem muito que agradecer. Hoje é um trabalho corrido. Começamos então agora 10, 11 horas, mas pretende encerrar que horas? Até máximo até 9 horas. 9 horas da noite. 9 horas a gente encerra. Trabalho corrido. Eu não quero atrapalhar mais aquele nível, né? O horário já está avançado, o pessoal já está chegando para preparar tudo aqui. Eu quero então agradecer essa entrevista, né? Para mim é muito importante, já conheço o Emílio já há muito tempo, como o Emílio falou,
A TV Saravá Umbanda começou aqui dentro do terreiro, né? Quando a gente começou, o cantinho, nós viemos aqui, trocamos ideias, né? Falei para ele que estava iniciando a TV Saravá Umbanda, então é um momento muito importante. 7 anos de casa, lá no Núcleo Mata Verde também estamos completando 7 anos, né? E a TV Saravá Umbanda, então é uma data muito importante para todos nós. Quero agradecer o Emílio pela gentileza de ter nos atendido aqui, de ter dado essa entrevista. Com certeza passou muitas informações, muitas, para todos os umbandistas, né? E isso é muito importante. Nós batalhamos nisso, nessa divulgação, né? Dessa riqueza que é a Umbanda. Quero convidar o Emílio para aparecer lá no Núcleo Mata Verde também com a Ana, né? E perfeito. Agradecer a todos os da nossos... mesma forma, um convite extensivo a você, aos filhos. Maravilha, muito obrigado. Existe assim o problema é que às vezes as nossas giras são no mesmo dia e praticamente no mesmo horário. Mas como você às vezes não trabalha sábado, se quiser participar, eu agradeço. Eu sempre falo, o canto é pequeno. Aqui quando nós começamos era só metade. E eu até falava lá para Paenço no Rio, lá para descer um caboclo tem que subir um preto velho. De tão pequeno que é. Mas de qualquer forma está sempre aberto. É que nem coração de mãe, já estão aí às vésperas do Dia das Mães. Exato. Eu queria até parabenizar todas as mães e agradecer a todas elas, porque sem as mães não ficaria. Com certeza, é isso daí. Então, muito obrigado, tá bom? A todos vocês que acompanham o nosso programa também, muito obrigado. E um feliz Dia das Mães para todos, né? A gente vai colocar no ar o programa ainda hoje.